Tudo bem? Tudo bem com você? Boa noite! Nós estamos chegando com mais um Boa Noite Goiás, programa que pretende levar até você, e tem levado até você, informações muito úteis e muito preciosas. Essa é uma das funções do jornalismo, levar informação, conscientização e levar, acima de tudo, aquela questão da cidadania, né, para o nosso telespectador, para o nosso público, coisa que deveria acontecer por extensão para todo o estado, para todo o país, para todo o mundo. Enfim, hoje eu digo isso por quê? Porque hoje a gente vai falar de uma situação que, pelo que a gente percebe, e nós temos falado muito pouco até sobre esse assunto, pelo que a gente percebe, a cidade de Goiânia não está sendo do agrado de boa parte, para não dizer a maioria quase que esmagadora da população. Muitos problemas pela cidade, problemas que se arrastam há anos, alguns há décadas, e não são resolvidos. Não são resolvidos por conta de quem? Do prefeito que está lá no cargo? Claro que sim, mas por conta também dos vereadores, que têm a obrigação de fiscalizar esses legisladores, têm a obrigação de fiscalizar o que o prefeito faz. Esses vereadores estão desempenhando bem o seu papel? Enfim, são questões que eu já começo a levantar para que você, telespectador, como sempre, me ajude a fazer o programa. Participe do programa, mandando a sua opinião pelo nosso WhatsApp, daqui a pouco eu digo o número. Mas eu quero primeiro, claro, apresentar os nossos convidados. Eles que representam aqui, quando a gente tem esse tipo de programa, a gente sempre procura trazer pessoas com opiniões diferentes, divergentes, para que haja o contraditório, como manda a lei, inclusive, na lei, na justiça, né? A justiça obriga que se dê o contraditório em todos os processos, né? Aqui não existe processo nenhum, mas existe um processo de civilidade aqui dentro. Então, quem está satisfeito com o prefeito está aqui e quem está insatisfeito com o prefeito também está aqui. Então, eu começo apresentando, claro, primeiro as mulheres, Sabrina Garcês, que ela é vereadora pelo Republicanos e é da base do prefeito, né, vereadora? Tudo bem com a senhora? Boa noite, prazer em revê-la. Esse sorriso tão bonito que a senhora tem. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado, né? Obrigado por ter vindo, para que a gente possa fazer esse programa que eu tenho certeza que vai ser do agrado de você, telespectador. Representando o outro lado, ele que se diz independente, mas não esconde a insatisfação com coisas que estão acontecendo na Prefeitura de Goiânia e também na Casa de Leis, na Assembleia, não, na Câmara de Vereadores, que é o Sargento Novandir. Ele que começou pelo Republicanos, passou pelo Avante, está com um pezinho quase no traseiro para sair do Avante também, e ele vai dizer para que partido ele deve ir. Sargento Novandir. Boa noite, Sargento. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo Berings. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar do Boa Noite Goiás. Boa noite, Sabrina Garcês. Boa noite a todos que assistem o programa. E você que assiste ao programa é o nosso convidado de todos os dias. Todos os dias eu conto com a sua participação para fazer esse programa. E isso é uma tradição de décadas até, né? Para não dizer que a gente está velho, né, vereador? Mas de décadas. Eu comecei isso lá atrás, nos anos 90 ainda, até essa participação na época era por fax, era por telefonemas, tinham telefonistas que atendiam as ligações e iam escrevendo ali conforme o telespectador ia editando e escrevia. Eu sou dessa época. Então comecei ali a ter essa participação do telespectador, que é muito importante, a mais importante. Não desmerecendo naturalmente a presença de vocês. Claro. Igualmente, vocês e os telespectadores têm a mesma importância. Então, você pode participar mandando o seu WhatsApp, a sua pergunta pelo WhatsApp, 98200-3223. Está aí na parte de baixo da tela, 98200-3223. Você pode mandar também a sua mensagem e pode também assistir ao programa, além dos canais abertos, né, da TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e da TV Brasil Central. Esse programa vai ao ar pelas duas emissoras ao mesmo tempo, porque existe uma parceria entre as duas casas, entre as duas emissoras. Mas você pode assistir o programa também no YouTube, através de TV Brasil Central, tudo junto, TV Brasil Central, ou TV Assembleia Goiás. Está aí no vídeo também para você ver, para você anotar e para você assistir também o programa pelo YouTube, se você não estiver
Se alguém que está fora de Goiás queira assistir, e você está aqui assistindo o programa e tem a certeza de que alguém lá fora, em outro estado ou fora do país, quer assistir, dê a dica. Olha, você pode assistir a programação da TV Brasil Central, da TV Alegre, também pelo YouTube. Tá bem? A gente faz um rapidíssimo intervalo, é só a vinheta e a gente já volta. Muito bem, já estamos voltando com Boa Noite Goiás, programa de hoje recebendo 2 vereadores aqui de Goiânia, a vereadora Sabrina Garcês, que é do Partido Republicanos, partido do prefeito, e ela é da base do prefeito, e também o sargento Novandir, que é vereador pelo Partido Avante, e ele se declara como independente. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa saída sua do Partido Avante, que está mais do que clara, né? Sim. 101%. É provável que sim. As informações que eu tenho é que eu vou ser expulso do partido. Não conta tudo agora, não. Primeiro, vamos combinar? A gente fala um pouco sobre o trabalho da Câmara de Vereadores e depois a gente entra na política. Enquanto isso, você vai pensando aí na sua pergunta que você quer fazer para os nossos convidados, tá bom? Vamos lá. Falando sobre Câmara, olha só que coisa. A Câmara Municipal resolveu marcar, finalmente, uma nova eleição para eleger o primeiro vice-presidente da casa. Por que só o primeiro vice? Porque quem ocupava esse cargo de primeiro vice é o hoje deputado estadual Clécio Alves. E desde que ele saiu no final de 2022, não é isso? 23. 23? É, 23. Tomou posse aqui na Assembleia. Isso, ele tomou posse em 23. Isso. Mas ele ficou na Câmara até até o final do mandato dele na Câmara. Isso. Não é isso? Então, vamos lá. Esse cargo ficou vago, está vago, aliás, há mais de um ano e só agora a Câmara resolveu eleger um novo primeiro vice-presidente? Vamos ver. O comentário que tem movimentado os bastidores da Câmara Municipal é a eleição para a primeira vice-presidência da casa. Inicialmente, 7 nomes eram especulados, mas às vésperas do pleito, apenas os vereadores Tialo Guiotti e Pedro Azulão Júnior confirmam participação na disputa. Tialo diz que tem o apoio de pelo menos 27 dos 35 parlamentares e tem praticamente uma candidatura de consenso. Eu acho que a escolha do vice é uma questão muito pessoal do presidente da casa e o presidente da casa deu essa sinalização e a gente tem conseguido esses apoios com os outros parlamentares. O outro candidato, Pedro Azulão Júnior, afirma que mantém a candidatura. Ele disse que inicialmente tinha o apoio do presidente da Câmara, Romário Policarpo, mas que agora se sente traído. Aqui eu não gosto nada de atropelo. Agora, o que ele já fez sobre a primeira vice, ele está fazendo um atropelo. Ele já fez isso com Jefferson Abel, fez com Léo José e agora não pode fazer comigo, porque eu sou um dos grandes responsáveis por ele ser o presidente atual. A assessoria do presidente da casa não respondeu sobre as críticas feitas pelo vereador. A mesa diretora da Câmara Municipal decidiu que a eleição para a primeira vice-presidência da casa irá acontecer nesta quinta-feira. O cargo está vago desde que Clécio Alves foi eleito deputado estadual e deixou o posto de vereador em dezembro de 2022. Só agora, 8 meses antes de acabar o atual mandato, é que os integrantes da Câmara vão decidir quem irá ocupar a cadeira. Pois é, né? Como eu disse ao anunciar a matéria, a reportagem. Por que só agora? Eu começo pela Sabrina Garcês, que é vereadora pelo Partido Republicanos, é da base do prefeito. Por que, vereadora? Tanto tempo para... Por que sobreviveu a Câmara até hoje sem o primeiro vice-presidente? E por que a necessidade, então, de só agora, faltando pouco tempo para terminar o mandato de vocês resolveram escolher? Bom, Paulo, na verdade isso é uma questão regimental e o que estava acontecendo nesse meio tempo era uma pacificação na Câmara para que não houvesse um processo de disputa. A Câmara Municipal ela tem ou a segunda vice-presidência também, que hoje é ocupada pelo meu colega de bancada, pastor... Isaías. Nossa, me fugiu não, Isaías. pastor Isaías, e ele é o segundo vice. E ele estava fazendo essa função do primeiro vice. Mas, legalmente, é necessário que essa primeira vice seja ocupada. A demora realmente foi dessa pacificação e você viu aí que depois de tanto tempo,
Não ainda não existe uma nenhuma, pacificação. Né? Então, nós vamos para a eleição amanhã e o que a gente espera é fazer essa eleição logo e continuar com os trabalhos da Câmara. A senhora disse que não houve a pacificação. Eu percebi isso claramente, não estou lá dentro da Câmara, mas a gente percebe. E percebi também pelo comentário que o vereador Sargento Novandir fez, né, sobre essa questão do Pedro Azulão Júnior. O senhor usou uma palavra aqui que eu gostaria, o senhor pode dizer a palavra para o telespectador, que ele foi? Foi atropelado, tratorado, essa é a forma de se dizer, massacrado também. Eu não posso nem falar muito a respeito das eleições do primeiro vice, porque na verdade os vereadores não conversou comigo, não pediu voto, nem articulou comigo. Eu, infelizmente, o relacionamento com alguns vereadores na Câmara Municipal de Goiânia é muito estreitado. Então não teve essa articulação de vereador Sargento Novandir, eu preciso do seu voto, a eleição vai acontecer ou não. Eu fiquei sabendo que vai haver a eleição amanhã para a primeira vice através dos projetos que saíram na pauta da ordem do dia hoje à noite. Fiquei sabendo agora chegando aqui. Então eu fico meio por fora disso, o meu relacionamento é meio estreito com os vereadores. Agora a gente sabe... O senhor está desatualizado. O senhor não teve na sessão hoje da Câmara? Tive sim. Essa matéria que a gente viu aqui foi feita lá de manhã. Sim, queriam colocar na pauta, mas várias outras vezes falaram que ia ser colocado na pauta e não foi. A nossa reportagem, o repórter que lá esteve, né, que é o... Deixa eu me ver o nome aqui, me desculpe o repórter que eu não vi aqui. Cadê ele? Cadê o Rafael? Brilhante Rafael Mesquita. Aliás, foi até bom ver o seu nome, Rafael, que eu queria fazer um elogio a você. Você é um belo repórter, um grande repórter, tá? E eu não sei o cinegrafista que esteve com você, mas que também faz um belo trabalho. Quem é? Isaildo. É o Isaildo. Parabéns, Isaildo, pelas imagens. Mas pelo que ele viu, quer dizer, de manhã ele já sabia disso. O senhor só ficou sabendo agora? Só que eu torno a dizer para o senhor, porque várias outras vezes foram colocado, que seria colocado na pauta do dia seguinte, a eleição para votação, como a Sabrina Garcês disse, tentando buscar um bom relacionamento para que não houvesse choque, e não foi colocado. Então não é a primeira vez que fala que ia estar colocando na pauta. Para ter a certeza tem que sair na pauta da ordem do dia que saiu agora à noite. Por isso que eu estou falando que eu não estou muito bem relacionado na questão dessa eleição. O senhor não está também bem relacionado com o Tialo, que é vizinho seu de Jardim Guanabara, e o senhor teve pelo menos uma relação bastante próxima dele. O que houve? Eu fui candidato a deputado estadual pelo Partido Avante em 2022 e o único candidato a deputado federal que eu apoiei foi o vereador Tialo. Trabalhei diuturnamente para ele, fui 100% fiel e algumas coisas aconteceram depois que a gente ficou sabendo ao passar a eleição que nos deixou magoado. Então, por isso, o motivo de estreitamento do relacionamento. Mas não é meu inimigo, não desejo mal para ele e é a vida que segue. Na política isso acontece diuturnamente. O senhor não quer dizer o motivo do rompimento? Não, o motivo é porque, no meu entendimento, não foi fiel a mim como eu fui a ele. Só isso basta, Só né? isso. Só isso basta. Agora, pelo que a gente percebe, vereadora Sabrina, eu já quero um olhar seu, né? Com a experiência, a senhora está em qual mandato? Segundo? Segundo. Segundo mandato. Mas já lá se vão quase 8 anos. É. Quase 8 anos, 7 anos é alguma coisa. Pela sua experiência, o que é que está acontecendo dentro da Câmara que a gente mal abriu o programa e a gente está vendo que está todo mundo, um insatisfeito com o outro, um puxando o tapete do outro. O que está acontecendo lá que a senhora sabe e eu não sei e o telespectador também não? Paulo, não existe essa questão de puxar o tapete. A Câmara é um espaço de debate, de discussão. Cada um tem um objetivo ali e é normal que os debates aconteçam. Mas não existe uma deslealdade. Em relação a Seu colega acabou de dizer, só está desmentindo o sargento Novandir. Mas não foi na Câmara, foi um processo eleitoral. Mas não é um processo da Câmara. Entre dois vereadores. Se dois vereadores são desleais fora da Câmara, quando eles estiverem juntos na Câmara, a tendência é que os dois continuem sendo desleais um com o outro, ou pelo menos um com o outro. Né? Pelo menos de uma parte com a outra. Né? Mas a deslealdade foi levada para dentro da Câmara. Dentro das discussões da Câmara, nas discussões que já aconteceram comigo, eu não percebi essa deslealdade. O que existe realmente, às vezes, são opiniões divergentes e que, em muitos momentos, realmente não dá para fazer uma convergência, mas sempre no campo das ideias, pelo menos o que eu tenho observado. Não foi o que disse o seu colega Pedro Azulão, que também disse que foi tratorado, para usar uma expressão do Novandir, foi tratorado. Sim, mas esse é um processo eleitoral, Paulo. É assim? No processo de disputa, num processo de disputa eleitoral... É matar ou morrer? Não é uma questão de matar ou morrer, é uma disputa, um ganha e outro perde. É matar ou morrer.
Um ganha, outro perde. Infelizmente é. Matar ou morrer é muito trágico. Paulo, só para o senhor ter uma noção, a gente... Por favor, abandone o senhor. Eu já tenho, só para você eu tenho mais de 18, mas por favor. Eu era criança, eu assistia você, por isso esse respeito. E criança, mas não quase da sua... Exagerar também, né, Sargento? É verdade. Agora sim, se tratando da eleição da primeira vice-presidência, às vezes a gente fica por entender. Eu fico buscando entender a política. Eu estou no segundo mandato, assim como a Sabrina Garcês, mas eu fico tentando entender. O Pedro Azulão foi o principal articulador para eleger o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo. Foi um dos principais, trabalhou dioturnamente para aquilo acontecer. Da mesma forma, a Sabrina também. O Thialo estava em outro bloco para eleger um outro presidente. Inclusive, eu estava também contra o Romário Policarpo. Então, ele participava de outro bloco. Aconteceu aqueles problemas do Romário Policarpo não poder dar sequência no mandato de presidente da Câmara. O Pedro Azulão Júnior teve junto com ele o tempo todo. O Thialo não teve. E hoje a gente vê a revolta do Pedro Azulão é justamente nesse sentido. Mas pare um pouquinho, o Policarpo vai apoiar o Thialo e não vai me apoiar, a gente fica assustado. Então essa questão de puxar o tapete, como você disse, Paulo, infelizmente acontece diuturnamente na Câmara Municipal de Goiânia. Quando eu cheguei lá no primeiro mandato, eu fiquei assustado, falei, meu Deus, que povo difícil e complicado, que trairagem, que falta de consideração, que falta de respeito. Pensei, no segundo mandato vai ser melhor, mas piorou muito. Piorou muito. Eu vai piorar mais ainda? Não, misericórdia, não tem como piorar mais do que está, não. Não tem condições, não acredito. A próxima legislatura, se piorar mais do que está, a gente pode dizer na polícia que eu quero entregar a bombeta. Vou voltar para a polícia que eu não dou conta, não. Só lembrando, o senhor é policial militar. Policial militar. Eu vou entregar a bombeta e vou voltar para a polícia. Porque, assim, o senhor imagina o seguinte... O que é bombeta, né? Eu não sei. Bombeta é quando você está fazendo um curso e começa a passar por aquelas dificuldades, você chega lá igual o filme de Tropa de Elite. Eu quero pedir para sair. Estou saindo, estou indo embora. Então é isso que é entregar a bombeta. Então o que eu quero dizer para você? Lá no Jardim Guanabara nós temos uma creche Menino Jesus, que eu sofri demais com ela na legislatura passada para abrir ela. Não consegui, por retaliação política. Agora na nova legislatura eu estou lutando para abrir de novo. Tem uma emenda impositiva minha na Secretaria Municipal de Educação, aprovada, só que o secretário de Educação, o dentista, que é dentista, o secretário de Educação, não paga. E não paga por quê? Porque tem o vereador que indicou ele, vai lá colocar a faca no pescoço para ele e faz, boicota o vereador Sargento Novandir. Quem é esse vereador? O vereador que indicou ele é o vereador Thialo. Então, assim, existe um jogo na política e às vezes a gente fica chocado e assustado. É jogo sujo isso? Você imagina só, eu represento a educação e eu atrapalho a educação. O secretário já deixou muito bem claro que o interesse dele é pagar, mas existem pessoas que querem impedir e vereadores fazem isso. Isso é puxar o tapete. Vereador, me diz uma coisa, depois eu quero que a vereadora também comente sobre isso, mas é como a Câmara de Vereadores é como uma casa, imagino eu. Quer dizer, abriga muitas pessoas que pensam de uma forma, pensam de outra, e de outra, e de outra. E cabe ao pai, à mãe daquela casa, daqueles filhos, estabelecer uma ordem. Aí eu pergunto, por extensão, por analogia, lá na Câmara de Vereadores, o presidente Romário Policarpo trabalha para acabar com essa trairagem que o senhor disse, palavra sua, com essa trairagem que existe lá dentro, ou, ao contrário, ele incentiva isso? Não, eu acredito que sim. Ele busca harmonia entre todos nós, busca ajudar de tudo que é forma, mas como eu falei para você, tem coisas que a gente não consegue compreender como que funciona. Eu mesmo tenho um excelente relacionamento com o Romário Policarpo, votei nele nessa segunda eleição dele e voto novamente. Só que acontece algumas coisas que a gente não consegue compreender qual que é a articulação para você ser respeitado na Câmara Municipal de Goiânia, assim como é na Prefeitura. Vereadora Sabrina Garcês, o que é que está acontecendo aí naquela casa que parece que a corda está por arrebentar de vez? Paulo, e olha que eu falo isso por conta da experiência que eu tenho de acompanhar o trabalho de vocês todos, né, na Câmara, ao ponto de o meu programa ser chamado até por alguns vereadores como a segunda Câmara Municipal. Com certeza. De Goiânia, tanto que a gente falava quase todos os dias disso. Eu me distanciei um pouco, mas parece que a coisa mudou, mas está mudando para pior. Por quê, vereadora? Paulo, primeiro que eu tenho um respeito pelo vereador Novandir, e é incrível realmente a gente, divergências e convergências. Mas eu não tenho essa visão que o vereador Novandir tem. Eu acredito que existem disputas e a gente tem que buscar o nosso lugar ao sol. Eu não me contento com não.
eu vou atrás, eu vou entender qual que é o problema, se existe um problema jurídico na emenda, se não existe, eu vou fazer pressão até que aquilo saia. Eu sempre busco resolver os problemas e eu não trato as disputas de maneira pessoal. Se existe uma disputa em torno de um projeto, uma disputa política, aquilo fica ali no plenário. Eu não carrego aquilo para minha vida pessoal, não carrego aquilo ali para minha casa. Comigo, e a forma como eu ajo na política também é uma forma sempre muito transparente, sempre com muita clareza, sem puxar o tapete de ninguém, mantendo a minha postura, a minha firmeza, fazendo os apontamentos necessários. Então, eu realmente não vejo essa Câmara que vocês dois estão vendo. É um ano eleitoral, é um ano que vai aumentar as tensões ali na Câmara, mas isso, para mim, parte do jogo político. O senhor acha, então, absolutamente natural? As disputas? Isso. Claro, o que está acontecendo na Câmara é natural para a senhora. Claro, Paulo. A senhora não se surpreende nem se assusta com nada. Se a gente... Não. Eu estou falando com essas disputas. A disputa de vice-presidência. É natural que haja uma disputa. As disputas são acirradas. A gente vai pegar a eleição do Congresso agora, falta um ano para a eleição do Congresso e está todo mundo fervilhando. Esse processo de disputa interna, ele é um processo natural. Paulo, o que eu estou dizendo é o seguinte, a disputa eleitoral ela é legítima, ela é justa. A Sabrina Garcês, por várias vezes, votou e me ajudou em projetos que é importante para Goiânia. Ela é membro da CCJ também, mas alguns vereadores, infelizmente, imaginam o seguinte, eu atrapalhando um projeto do Novandi que beneficia Goiânia, eu vou ganhar lucro. E eu entendo totalmente diferente. Na eleição passada, renovou 22 vereadores. Dos 35, só 13 foram reeleitos. Se nós tivéssemos uma Câmara Municipal parceira, aliada, um vereador com o outro, para melhorar a nossa cidade, nós iríamos fazer muito por Goiânia e nós iríamos ter o reconhecimento do eleitor. Mas, infelizmente, a puxação de tapete na Câmara Municipal de Goiânia, ela é assustadora. O cara não está preocupado em conseguir trazer algo e contribuir com a cidade. Ele está preocupado em atrapalhar o projeto do outro, que faz com que o vereador possa crescer politicamente. É só esse desafeto que o senhor teria lá dentro da Câmara? Não, eu tive problema com vários vereadores. Eu tirei o cinto lá uma vez, falei que ia dar um couro no vereador que arquivou o projeto de lei da reabertura da creche. Eu já tive problema com vários vereadores. Tirei o cinto, falei, você merece um couro de cinto. Falei assim no sentido figurativo, jamais eu iria agredir o vereador. Então, assim, a Câmara Municipal de Goiânia é assustadora. Mas o senhor não contribuiu com esse gesto para piorar a imagem da Câmara? Não, eu acho que assim, tem momento que você tem que partir para o ataque. Eu contra-ataco, eu não posso dizer... Mas esse é o ataque? Tirar o cinto para querer bater? Eu não posso dizer que eu ataco, eu contra-ataco. Só imagina o seguinte, um projeto de lei de tanta importância. O Jardim Guanabara e região tem um déficit de vaga para a CEMEI de quase 2.000 crianças esperando. Aí o vereador, entendendo que a gente vai reabrir uma creche através de uma ONG séria, eu vou arquivar o projeto por se tratar de politicagem, por nós disputar a eleição na mesma região. Poxa vida, você que está me assistindo. E eu falo sempre para o eleitor, cuidado em quem você vota. Cuidado, que às vezes você está votando em uma pessoa pensando que ele vai ajudar, ele vai atrapalhar. Eu escutei algumas coisas na campanha política passada, que alguns eleitores falaram assim para mim, Novandi, você está reeleito, você vai ganhar com sobra, deixa nós votar nos outros vereadores, que nós faz 2, 3, 4. Paulo, isso é o maior prejuízo para uma região ter 2, 3 vereadores. Porque se nós trabalhássemos de maneira alinhada, seria bom demais. Mas, infelizmente, na região norte, onde eu moro há 45 anos, toda vez que eu divido o mandato com um vereador, é só puxação de tapete e atrapalhar nossos trabalhos. Então, isso vem desde o seu primeiro mandato? Desde o primeiro, não mudou não. Eu espero que no terceiro... O Jardim Guanabara tem 3 representantes, não é sim, isso? Se no O Tiago, aliás. O Edgar Duarte. E eu. Edgar Duarte e o senhor. E se caso o Edgar eu for... também é desafeto seu? Não, desafeto não. O Edgar mantém um respeito, nós dois temos um bom relacionamento. Então, assim, o que eu imagino é o seguinte, nós poderíamos contribuir muito mais se nós fôssemos unidos. Paulo, você imagina o seguinte, o Jardim Guanabara, Sabrina Garcês, tem 36 mil eleitores. Você já imaginou se nós 3, Paulo, estivesse trabalhando de maneira conjunta, em parceria e resolvendo os problemas do Guanabara? Nós 3 estávamos eleitos com sobra, os dos mais bem votados de Goiânia, mas infelizmente isso não acontece. Existe essa disputa interna no setor. Tá bem, vamos lá. O telespectador pode participar, né? Eu vou começar a registrar aqui mensagens através do nosso WhatsApp, 98200-3223. 98200-3223.
3223. Você pode mandar mensagem também através dos nossos canais no YouTube, @TV Brasil Central e @Assembleia. Está no vídeo aí, né, para que você possa acompanhar. TV Brasil Central e mudando também tem a TV Assembleia. Já está aí no vídeo também a TV Assembleia Goiás, ok? Você pode assistir ao programa nesses canais e você pode também mandar a sua mensagem através deles, que a Juliana Junqueira, atenta, nossa produtora, nossa editora, ela vai me encaminhar, porque essas mensagens vão chegar na mão dela, mas ela passa aqui para o meu celular. Vamos lá. Telespectadores mandando mensagem, alguns... aqui, vou privilegiar esse então que a Juliana me mandou. Cadê aqui? Marcela Alves, vereador Sargento Navandir, é tão sublime como político... Como é que é? É tão sublime como político que não existem palavras para descrevê-lo. Não, muito obrigado. Marcela Alves, conhece? Marcela? Marcela Alves. Não lembro não, mas muito obrigado pelo elogio. Diz que o senhor é sublime. Não, que elogio, hein? Eu nunca vi isso, nunca vi isso. Vamos lá. Pergunta que vem, coloque o seu nome, por favor, eu peço isso todos os dias e hoje eu me esqueci na abertura de pedir, mas estou pedindo agora. Coloque o seu nome no início da sua mensagem para a gente identificá-lo, tá? Para a gente saber o seu nome até em respeito a você. Eu tive que entrar aqui no perfil desse ou dessa telespectadora, não sei, que também no perfil tem 2 coraçõezinhos, no final tem uma palavra Luísa, não sei o nome, mas enfim. Ela diz o seguinte, boa noite para você. Pergunte ao Novandir sobre a cidade que está cheia de lixo. Eu vou guardar essa resposta sua e também da vereadora para daqui a pouco, quando a gente chamar uma matéria sobre isso. Mas só para registrar que eu estou recebendo aqui essas mensagens. Boa noite, Paulo. Acompanho... Copiou o senhor, sargento, está vendo só? Acompanho desde pequeno. Grande jornalista, um grande abraço para o vereador do povo, Sargento Novandir, e o nosso futuro prefeito. Olha só, amém. É o Leandro Cowboy da região oeste. Muito obrigado. O senhor tem esse sonho de ser prefeito? Ah, claro, sim. Quem não pensa em crescer politicamente. Se o senhor foi eleito prefeito, o que é que o senhor não faria que o atual prefeito está fazendo, Rogério Cruz? A primeira coisa que eu não faria de forma nenhuma era alugar caminhões para a Comurg e terceirizar algumas mãos de obra. De forma nenhuma. O Iris Rezende Machado, o Paulo Berges, eu aprendi muito com ele. E aí você vai lá na gestão do Iris Rezende Machado para ver se ele alugou o caminhão ou comprou. E outra coisa, o aluguel desse caminhão é tão caro que paga ele muito rápido. Então, se você quer comprar um carro para você, você vai comprar ou alugar? Depende, se o aluguel for muito barato, talvez é compensativo. Tá, mas esse é muito caro e não compensa. Tá bem, deixa eu pedir aqui. Eu pedi antes de começar o programa, eu sempre peço aos convidados, né? Aqui não tem censura de nada, os senhores dizem o que pensam, a opinião é de vocês. Claro que vocês são responsáveis por ela, pelo que os senhores disserem. O programa não se sente, não deve ser responsabilidade pelo que os senhores disserem. Cada um, né? Já somos adultos, né, vereador? Até a senhora, com essa carinha de menina, já é adulto, já tem 18. Né? Já tem 18. É maior de idade. Então, eu peço a vocês, e faço isso aqui no ar agora, para serem mais objetivos, a vereadora até falou muito pouco até agora, serem mais objetivos para dar tempo. Eu sou disciplinada, Paulo. Obrigado. Para dar tempo de todos falarem e também de dar vez e voz para o telespectador, que foi lema, inclusive, eu lembrei disso, foi slogan, quando eu mudei para fazer um programa onde a gente abria espaço para o telespectador. Sempre sonhei em dar vez e voz ao telespectador, por isso estou mudando. Isso foi lá atrás, no comecinho dos anos 90. E eu não posso mudar com isso. Vereadora Sabrina Garcês, vamos lá. Ainda sobre a Câmara de Vereadores. Na sua opinião, está pacificada, a senhora acha que está tudo normal, tudo dentro dos conformes. O presidente Romário Policarpo é um bom presidente? É um bom presidente, tanto é que se elegeu por 3 vezes. Em 2 eu apoiei, em 1 não. Por que não? Por entender que a alternância de poder ela é necessária. Mas ele ganhou e faz uma boa gestão. Não era uma crítica à gestão do Romário, mas é por entender que essa alternância ela é salutar para qualquer poder. E como eu disse no início, Paulo, o processo político ele é um processo de disputa. E a gente tem que ser protagonista da nossa história. Eu não culpo os outros por algum fracasso. Eu vou atrás do meu sucesso. Interessante. Sobre o Romário Policarpo, eu não tenho absolutamente nada contra ele, mas eu percebo que ele é avesso completamente a entrevistas, pelo menos comigo. Já convidei várias vezes. Ele é discreto.
Será que é só discreto? Isso é a tática, né, para ele fazer esse jogo que a política exige, que tem que ser feito. E, ao que parece, ele tem feito com competência. Porque, como a senhora disse, já foi presidente 3 vezes, não é isso? Exato. 3 vezes. Ninguém é eleito 3 vezes como presidente de uma casa como a Câmara de Vereadores de Goiânia à toa. Então, ele tem o mérito dele. Vereador, faço presidente, faço um convite publicamente para o senhor vir ao programa para conversar comigo e conversar principalmente com o telespectador, tá bem? Vamos lá, mensagens que vieram pelo YouTube. A Débora Thaís tem uma mensagem para a senhora, posso ler? Claro. Ela fala, Sabrina, apareça na região noroeste, Nossa. Sabrina. Nunca apareceu lá nem para pedir uma solicitação de tapa-buraco, Sabrina. Ô, Paulo. Débora é o nome dela. Débora, primeiro eu agradeço a mensagem e peço que você me acompanhe nas redes sociais. Paulo, eu sou uma vereadora de rua, não fico no gabinete. Inclusive, desde o primeiro dia do meu mandato, eu fiz o Tô no Bairro. Só esse ano foram mais de 5 edições lá na região noroeste, várias emendas que nós conseguimos para a região noroeste, emenda da reforma da Vila Mutirão, do Cais da Vila Mutirão, foi emenda minha, da unidade do Boa Vista, foi emenda minha também, consegui uma emenda com o senador Vanderlan para fazer a unidade de saúde do Jardim Curitiba. Esses dias estive lá também no Fonte Nova, arrumando a questão da pintura das vias. Então, uma vereadora bem presente no bairro. Fico triste porque a Débora não consegue acompanhar o nosso mandato, mas peço que ela acompanhe através das redes sociais. Deixa o endereço, então. Claro, @Sabrina Garcês. Com Z no final, com sem Z acento. no final. Até porque não se usa acento Isso. na internet. E se tiver alguma sugestão, não sei de qual bairro ela é, porque a região noroeste é enorme, mas se tiver alguma sugestão, alguma crítica, pode fazer lá, que a gente vai responder e resolver o problema, que esse é nosso lema. Repita, por favor, então. @Sabrina Garcês com Z no final. Esse é o endereço Do Instagram. do Instagram. Isso. Então tá bem. Certo, Débora? Espero que você tenha ficado satisfeita com a resposta. Marcelo Oliveira também mandou uma mensagem pelo YouTube e a nossa Juliana encaminhou para mim. Ele disse assim, Paulo, manda um abraço para o pessoal de Damolândia, que está acompanhando pelo YouTube. Tá vendo só? Que legal. Obrigado, viu, Marcelo? Um abraço pessoal de Damolândia, acompanhando o nosso programa pelo YouTube. Quero mandar um forte abraço a Sabrina Garcês, vereadora atuante, dinâmica e de pulso firme na defesa dos interesses da população goianiense, a representante da educação e da região noroeste. Olha aí, ao contrário, tá vendo? Opiniões Exatamente. divergentes. Um abraço. E é o Jonathan Ferreira, da região noroeste. Um abraço, Jonathan. E ele encerra com a seguinte frase, Sabrina, futura prefeita de Goiânia. Tá vendo aí, né, Normandie? Quem sabe a gente vai estar na disputa. Com certeza, A senhora tem um Paulo. sonho? Tenho um sonho. É? O que a senhora não faria que o Rogério Cruz está fazendo? Paulo, eu não sei se tem algo que ele fez, mas o principal problema que eu resolveria era o déficit de CMEIs. Seria uma prioridade toda criança ter um CMEI para poder ficar, isso para mim é uma prioridade número 0. Infelizmente, nós não conseguimos reduzir a 0. Reduziu, quando a gente entrou, era quase 15 mil de déficit, hoje está em torno de 7 mil. Reduziu bastante, mas ainda temos um déficit de 7 mil crianças que não têm acesso a essas vagas. O problema é que entra prefeito e sai prefeito, a promessa é essa. Sim. É essa. E eu me lembro aqui do saudoso Paulo Garcia, eu não sei o número exato, me corrija, me auxiliem, por favor. Paulo foi o que mais fez CMEI aqui. Mas ele prometeu 90 e tantos Não conseguiu entregar. e fez 20 e poucos. Mas foi o que mais fez. O Íris não entregou nenhum. E agora o Rogério está entregando também. Se não me engano, já entregou 6 ou 7. O que mais fez foi Que Paulo. é muito pouco para 4 anos. Muito. É nada, né? 6 CMEI, isso é pouco. Paulo, o demais. Íris, ele investiu muito naquelas salas modulares, que ajudou muito o déficit de vaga de CMEI. Foi muitos, vocês lembram que foi feito através daqueles containers, que chamava de sala modulares, mas até hoje atende muito bem em muitos lugares. E uma questão do que não faria, só para também falar mais uma questão da vaga de CMEI, Paulo, você imagina o seguinte, um secretário de educação dentista, eu não faria. Secretário de educação, para mim, ele tem que ser pedagogo. E por que um dentista está no cargo? Dentista, Quem indicou? O prefeito Rogério Cruz. Então, no meu entendimento, na saúde, talvez sim. Talvez, que para mim na saúde tem que ser médico, enfermeiro, tem que ser alguém capacitado. Mas é uma indicação política? Indicação política, através do Rogério Cruz, que foi indicado. Então, Mas um quem é que dentista. indicou o prefeito?
O prefeito Rogério Cruz que indicou, dele. Sim, claro. A escolha parte dele, ele que escolhe. Tem alguma ligação, digamos assim, extra-política, alguma coisa ligada, por exemplo, à igreja, alguma coisa? Não, eu acho que a articulação entre os vereadores, teve essa articulação lá, que como eu falei para você, eu sempre fico fora dela e não tenho desejo de participar, O senhor de é forma patinho nenhuma. feio da história, Não sou patinho feio não. É porque eu prefiro não participar, porque se eu for indicar alguém para ser gestor da educação, é um pedagogo, é alguém da educação, que isso é uma falta de respeito. Aí a gente entende, porque tem crianças dormindo no chão, no CMEI, porque a vaga cada vez aumenta mais o déficit, porque que tem escola que está funcionando só meio período, então é por isso. Tá certo, vamos lá, vamos começar a conferir então um pouco desses problemas, né, que a cidade de Goiânia vive, infelizmente, e a cada dia que passa, piora. Vamos falar sobre o centro de Goiânia, que antes era visto como cartão postal da cidade, né? Não apenas o centro, mas outros bairros também. Eu me lembro, aí vem a história das florzinhas, né, do Niombe. Foi largando a extensão daqueles canteiros até começar a atingir os bairros da periferia também. Ele chegou a levar isso para a periferia também. Periferia no bom sentido, me desculpe, para os bairros, tá? Desculpe. Mas o centro, que era um cartão postal, está abandonado. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem diz é quem mora lá e também quem tem comércio naquela região, que reclama desse descaso, né, histórico do poder público que está deteriorando cada vez mais o centro de Goiânia. Vamos ouvi-los. Para muitos goianos, o centro de Goiânia é um patrimônio histórico da capital. Mas um bairro que carrega tanto valor afetivo e cultural está cada vez mais esquecido e abandonado. E os problemas só pioram com o passar do tempo. Eu nasci no centro, cresci no centro e vejo que desde alguns anos o centro vai perdendo sua beleza. Por quê? Principalmente a gente vê a decadência no comércio, muitas lojas fechadas, a gente vê o descuido com a limpeza do centro, que isso faz uma grande diferença. Este comerciante conta que a obra do BRT acabou com o movimento da região e dificultou o acesso. O centro de Goiânia, desde alguns anos, está assim, esquecido, principalmente pelas autoridades. Já apareceram várias opções de revitalização, mas nenhuma foi adiante. O dentista Frederico Alvarenga diz que a insegurança com as pessoas em situação de rua é grande. Ele teve a clínica furtada por um deles. Essa questão dos moradores de rua já é um problema crônico na nossa cidade, né? Eu sou comerciante, sou cirurgião dentista, tenho uma clínica odontológica no centro aqui de Goiânia, então é um problema diário com questões de moradores de rua. Inclusive, meu estabelecimento foi arrombado, foi furtado equipamentos eletrônicos da minha clínica, então é uma insegurança que a gente tem diária. O Antônio tem uma empresa no centro e é presidente da Associação Comercial e Industrial do bairro. Ele conta que um dos maiores problemas é o trânsito na área azul e cobra que o projeto Centralize da Prefeitura de Goiânia saia do papel. A área azul hoje ela é muito prejudicial ao centro. Hoje a gente vê a prefeitura trabalhando muito mais na punição do que na distribuição dos papéis. Então, aquela pessoa que vem aqui no centro por 5, 10, 15 minutos, ela para, não consegue comprar a área azul e é multada. Então, isso certamente afasta ela de voltar aqui novamente. E nós temos muito receio, sim, do projeto começar e ser largado no meio. Falando em projeto, né, vamos falar um pouco sobre esse projeto, né, para atrair investimentos para o centro. A Prefeitura de Goiânia encaminhou à Câmara, foi no final do ano passado, não foi, vereador? Isso, final do ano passado. A reportagem é do Rafael Mesquita, que mostra, né, está lá desde o ano passado, já estamos em abril, quase no meio do ano e quase perto do prefeito Rogério Cruz deixar o cargo. Era hora de apresentar isso ou já deveria ter sido apresentado antes? Mas vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o projeto, do qual a vereadora Sabrina é relatora, inclusive. Vamos conferir. O objetivo do programa Centraliza é estimular investimentos na região para que o centro de Goiânia possa desenvolver economicamente. Isso através de obras e reformas, além de incentivos fiscais para atrair moradores e comerciantes. O projeto Centraliza inclui várias mudanças no centro de Goiânia, entre elas a melhoria da mobilidade urbana, segurança e incentivos fiscais.
A proposta prevê isenção de IPTU de 100% por 3 anos para comerciantes que readequarem fachadas e de 5 anos para os que preservarem a arquitetura original. Também a isenção de 15 anos no imposto para a construção de estacionamentos na região. Para o líder do prefeito, Anselmo Pereira, o projeto vai mudar a realidade do centro da capital. É um projeto altamente execuível, onde você vai colocar a malha urbana consolidada a serviço da atividade econômica e vou lhe dar uma surpresa, da habitacional. Vários prédios subutilizados, como aquele da Rua 2 com a Goiás, serão transformados em moradia popular no centro de Goiânia. Mas a proposta também gera críticas na Câmara Municipal. Vereadores acreditam que o projeto está focado apenas na questão tributária da região. O projeto ele foca muito na questão tributária, o que é importante também para o centro, mas não se resume à política tributária. O centro precisa pensar ali todos os seus componentes de valorização arquitetônica, de preservação do material, do patrimônio material e imaterial da nossa história, né? De fazer com que a habitação e outras áreas possam movimentar o centro de Goiânia. Isenção de impostos para os estacionamentos. Nós, na verdade, essa isenção, ela não tem um cálculo de renúncia, porque o cálculo de renúncia apresentado é de até 3 anos. E a justificativa é de que é isso que a lei federal exige. Mas como é que você vai ampliar uma renúncia para a qual não é possível ter uma base de cálculo? Qual que vai ser o impacto disso em 4, 5, 6 anos para o município de Goiânia? O vereador Denício Trindade discorda. Para ele, os incentivos fiscais irão requalificar o centro da cidade. Eu acredito que, através dessas questões de isenções, o subsídio de impostos, de tributos e fomento da questão habitacional também, a ocupação do centro automaticamente vai inibir essa ocupação por parte da marginalidade, de moradores de rua. E, logicamente, a SEDES, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela tem que estar presente na Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho, para gerar emprego e tirar essas pessoas da condição de rua. O projeto Centraliza foi encaminhado à Câmara Municipal no final do ano passado e ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. Para ser aprovado em definitivo, precisa passar por 2 votações no plenário da Casa. A expectativa do líder do prefeito é que ele seja encaminhado ao Paço Municipal para sanção dentro de 2 semanas. Vereadora Sabrina Garcês, que é a relatora desse projeto. Será possível? A senhora concorda com esse prazo de 2 semanas? Já está na mão do prefeito para ele sancionar ou não? Claro que se foi ele que enviou, ele deve sancionar, a menos que a senhora inclua no seu relatório alguma alteração que não agrade ao prefeito. O que é que a senhora pensa sobre isso? Paulo, primeiro eu estou muito feliz de ser relatora desse projeto. E ele é um projeto que, ao contrário dos outros, e desde a década de 90 nós temos projetos que tentam resgatar o centro. Esse é um projeto que eu percebo que ele tem condições de fazer isso, porque a conta econômica fecha. Então, o projeto, eu vi os colegas vereadores falando, mas parece que não estudaram a fundo o projeto. O projeto não fala só de isenção fiscal. A isenção fiscal ela é necessária, mas ele trata de cultura, ele trata de moradia, ele trata de atividade econômica. Então, é um projeto amplo, é um projeto robusto e ele é o pontapé. Para a gente começar a requalificar o centro, precisa de uma iniciativa. Nós não vamos resolver tudo com uma lei só, mas nós vamos dar um grande pontapé, chamando a população para participar desse processo. Qual que é a diferença, Paulo? Os outros projetos previam a participação enorme do poder público. O poder público é moroso, demora, a administração pública troca. Esse projeto do centro, ele depende muito mais da participação das pessoas, dos moradores e dos empreendedores do centro, do que propriamente da prefeitura. Mas por esses moradores, esses empreendedores já estão cansados de ouvir promessas, como a senhora mesmo disse. Sim. É uma discussão que vem da década de 1990. Exato. 30 e tantos anos. Quer dizer, eles estão cansados. Será que eles ainda vão acreditar nisso? Eles vão ter que fazer o quê? Quer dizer, requalificar fachada, requalificar... O que é que o morador e o empresário, bem rapidamente, por favor, o que é que cada um deve fazer para fazer jus a esse benefício fiscal? Paulo, primeiro, são 2 tipos de reforma. Uma reforma mais simples, que garante uma isenção um pouco menor. O que é uma reforma simples? Eles estipulam um percentual de 20% a 30%, se não me engano.
e uma reforma mais qualificada, mantendo às vezes as características arte e decor. E aí o que nós fizemos foi apresentar uma emenda igualando todas as isenções aos 15 anos. Então começa de maneira progressiva. Os 5 primeiros anos, 100% de isenção, e depois vai de maneira decrescente até 15 anos. Tá. Isenção de quê? Isenção de IPTU, dependendo da atividade econômica, redução de ISS, como das atividades econômicas educacionais, que hoje é 5% de ISS. Se a pessoa resolver abrir uma creche, por exemplo, no centro, ela vai pagar só 2%. Atividade de hotelaria, atividade de bar, então isenções de taxas municipais, que são muito caras. Então hoje, para o empreendedor e para o morador, a conta fecha. O que o morador tem que fazer? Fazer a reforma e requerer essa isenção, de maneira bem simples. O Léo Pupac sempre assiste ao programa, né, Léo? Obrigado pela participação. Ele diz o seguinte: Paulo, o que esperar dessa casa, ou seja, da Câmara, que aprovou a maior facada que a sociedade já levou, que é o IPTU, a que a senhora se referiu agora, sargento? Ô, Paulo, Vai esperar o que dos senhores? Vocês aprovaram. Por exemplo, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia, na verdade foi um golpe dado no povo goianiense. Esse projeto de lei era para fazer uma justiça social. Por exemplo, lá na minha região do Jardim Guanabara, quem mora no Elisene Santana, e até hoje continua assim, paga um IPTU de uma região que não tem asfalto, não tem água, não tem esgoto, é um setor afastado de Goiânia. O IPTU lá é em torno de R$ 1.500. Eu moro no Jardim Guanabara 2 em um condomínio e pago R$ 300. E esse projeto de lei era para fazer uma justiça social em Goiânia. Porém, o secretário de Finanças deu um golpe no povo goianiense, fazendo a recontagem do valor venal do imóvel. Mas ou seja, o projeto na época o Geraldo. Mas ele sozinho não faz nada. Sim, mas através, com certeza, com articulação com o prefeito. Isso. Então o projeto era bom para Goiânia. É a mesma coisa de você andar em um Fusca e pagar o IPVA de uma Ferrari. Andar em uma Ferrari e pagar o IPVA de um Fusca. Então era bom para Goiânia, mas a forma que foi aplicada na Secretaria de Finanças prejudicou Goiânia. Assim também como nós temos que falar agora do projeto de 710 milhões que a Câmara Municipal de Goiânia aprovou. Eu votei contra. Por que eu votei contra? Nós estamos praticamente chegando na eleição. Como que esse dinheiro vai ser aprovado? Ter o aval do governo federal, chegar nos cofres públicos para gastar ele. Então, esse aí, o prejuízo é muito maior. Sem dizer que o povo goianiense, alguns não têm informação, mas só de juros é 8 milhões e 500 mil ao mês que nós vamos pagar. Vamos correr que o nosso amigo Lucas está ali, o Lucas Santana, esperando para entrar às 8h30 com um bloco de notícias do Boa Noite Goiás. Tá? E já são 8 e lá vai fumaça. Quanto? 8h21? Meu Deus, vamos lá. Sabrina Garcês, vereadora do Republicanos, base do prefeito. Esperar o quê? Por exemplo, foi citada agora a questão do empréstimo de 710 milhões de reais. E também essa questão do projeto Revitaliza Centro, é isso, né? Revitaliza Centro é o nome do projeto? Centraliza. Centraliza. Tá. Que se refere ao centro de Goiânia. Mas vamos lá. Esperar o quê? Quanto tempo mais tem de gestão Rogério Cruz? Ele vai ter tempo de aprovar esse projeto, no caso da senhora ser relatora, vai ter tempo de pegar esse dinheiro que existe toda uma burocracia, vai ter tempo de fazer alguma coisa, faltando pouquíssimo tempo para chegar à eleição. Vamos puxar para chegar à eleição. Porque se ele tem pretensão de se candidatar à reeleição, ele tem que mostrar serviço. Vai dar tempo de fazer isso? Paulo, assim, a gente precisa discutir a política com seriedade. Eu não estou discutindo? Não é isso não, não é de você não. Então, assim, a administração pública, ela não se encerra com a gestão. Os problemas da prefeitura continuam, os problemas das pessoas continuam. Assim como o BRT, né? Sim, exatamente. Assim como o BRT começou lá atrás. 10 anos. Pois é. Mas então, o povo está cansado disso, por isso que eu fiz a pergunta. Só que a gente tem que resolver o problema. Mas não resolveu um, já quer pegar outro. Mas não adianta só reclamar, Paulo. Se a gente não tiver pessoas dispostas a resolver o problema, não resolve. O Centraliza hoje, por exemplo, mas que é um projeto... Mas Rogério Cruz, então, não teve disposição para resolver o BRT? Que é um projeto que requalifica o centro, ele só é possível porque houve a reforma do Código Tributário. Houve sim um erro, e não foi um erro legislativo, em relação ao IPTU. Que o que a lei dizia, Paulo, era justamente isso. Pessoas que moravam em condomínios fechados estavam pagando um IPTU muito baixo.
muito abaixo de quem morava no centro, que estava uma região desvalorizada. A legislação, se você pegar a legislação ela é muito clara. Apesar houve de um erro na aplicação, só um minutinho, houve um erro na aplicação, e aí nós, vereadores, solicitamos que fosse aberto um prazo para que todos aqueles que se sentiram lesados entrassem com um processo de revisão do seu IPTU. Esse é um caso à parte. Agora, hoje, o nosso Código Tributário, Paulo, ele era da década de 70, ele era de antes da Constituição. Sobre essa questão do empréstimo, por exemplo, o Íris pegou empréstimo no último ano de governo. Sabe o que o prefeito Rogério Cruz fez? Não pegou a última parcela. Assim como o próximo prefeito que entrar, se for o Rogério ou se for um outro, ele pode escolher se ele vai pegar a outra parcela, se ele não vai pegar a outra parcela. Agora, as obras que estão colocadas ali, elas precisam sair. Os CMEs precisam sair, as unidades de saúde precisam sair. E aí, se a gente for falar de orçamento público, Paulo, sobra muito pouco para investimento. Pois é, mas o que o prefeito Rogério Cruz tem na cabeça? Porque se tem tanta coisa parada, como o CIMEI, por exemplo, que a senhora citou, por que não construir CIMEI ao invés de investir em coisas que sabe-se lá quais serão? O senhor sabe, Sargento Normandia? Me dá um exemplo. O que ele vai fazer? Me dá um exemplo. Eu estou perguntando. Eu não sei. Porque as obras lá estão relacionadas. Eu quero saber o que ele vai fazer com os 700 milhões. Todas as obras estão relacionadas. Vamos entender o seguinte. Tem mais de 10 CMEs relacionados, tem unidades de saúde e tem asfaltamento. E por que ele renunciou lá atrás de tal o dinheiro que eles deixou? Porque entendeu que naquele momento não era necessário. O próximo prefeito pode fazer o mesmo. E demorou para perceber, hein? Tudo bem, Paulo. Agora a gente tem que parar de ficar só reclamando e apontando e a gente tem que tentar resolver os problemas, Paulo. A administração pública se faz com seriedade, com dados. É assim que se faz a administração pública. A senhora falou gente, a senhora me inclui nisso? Do quê? A gente precisa parar de reclamar. Eu não estou reclamando, eu sou jornalista e atento observador da cena. Eu sei, mas eu não estou falando de você. Anos. Eu estou falando que a gente precisa, tanto da sociedade como da política, a gente precisa de pessoas proativas. Porque simplesmente reclamar, Paulo, é muito fácil. Só reclamar e reclamar não resolve. Só ficar reclamando não vai construir uma unidade de saúde. A senhora recebe as reclamações, a senhora é porta-voz da população, Sim. tanto como o Novandir quanto outros. Os senhores estão lá para fazer essa cobrança do prefeito. Isso. Para fiscalizar, legislar. São as duas atribuições constitucionais que os senhores têm, né? Está fiscalizando? Eu vou começar a registrar mais uma vez aqui, vou correr demais. O Mário Lemes, do setor universitário, ele cita um caso simplesinho. Ele pergunta, o que está acontecendo com a prefeitura? A cidade está escura. Não é de agora, né, Mário? Não é de agora. Sim. Faz tempo que está escura. Já se falou em trocar a iluminação, não se trocou, e a cidade está escura. Basta você sobrevoar a cidade e ver à noite que a cidade está escura. E pelo Google, não sei se é o Maps, sei lá, algum desses Googles, desses programas, mostra claramente a diferença que existe de iluminação, por exemplo, entre Goiânia e Brasília, entre Goiânia e São Paulo, Goiânia e Rio. Aqui é uma escuridão danada. Ele diz que já tem um mês que ele solicitou a troca de uma lâmpada só, e não está sendo atendida. Ele manda a data aqui do protocolo, 8 de março, para trocar uma lâmpada, não está trocando. Sargento Normandia, agora o senhor ficou muito quieto, fale aí para a gente ir caminhando para o encerramento do programa. Não, eu deixei a Sabrina falar bastante para não falar que eu que estou falando muito. Mas, Paulo, não dá para admitir alguns tipos de situações. Para você aprovar um projeto de lei com responsabilidade, nós temos que saber quanto que tem no caixa da Prefeitura de Goiânia. Ninguém sabe, ninguém consegue descobrir. Infelizmente, o tempo é curto, não dá para... O prefeito não foi lá prestar contas? Não falou o valor, falou o déficit que foi de 110 milhões. Mas os senhores não perguntaram? Perguntamos, não foi respondido lá. O valor que nós temos em caixa hoje, ninguém sabe. Nem a emissora de televisão, nem líder do prefeito, ninguém. Então é uma coisa obscura. O que se entende? Pega o empréstimo para fazer e concluir as obras e o dinheiro que está no caixa gasta da forma que quiser. Assim, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que o prefeito Rogério Cruz, ele trabalha muito. A gente tem visto ele nos bairros, ele tem lutado, ele tem trabalhado, mas infelizmente não tem dado certo. E a questão da reclamação que a Sabrina está dizendo é porque o prefeito, a rejeição dele é a maior de todos os tempos. Então o povo está insatisfeito e reclamando. Como o senhor muito bem disse, a cidade está escura. Eu estou vereador, eu mando um ofício para a CEINFRE. São muitos que reclamam disso. Eu mando um ofício dizendo, essa rua tem 3 lâmpadas queimadas e as pessoas estão pedindo. Já tem mais de um ano que eu solicitei e não é atendido. E o vereador não é atendido. Você imagina uma pessoa que vai lá e busca um atendimento desse. Então, infelizmente, está um caos. Darcy Franco,
que é publicitário e marqueteiro político. Ele tem a seguinte opinião: o prefeito atual de Goiânia está mais perdido do que aquela frase batida, né? Mas ele usa, mais perdido que cego em tiroteio. Quem estiver do lado dele não se elege. A senhora está ao lado do prefeito Rogério Cruz. Só tem esse receio de não se eleger por defender o prefeito? Paulo, o eleitor ele faz um julgamento do nosso serviço a todo tempo e nós estamos na política sujeitos a isso. Eu tenho o meu trabalho e, como eu disse, eu acredito que a gente precisa trabalhar pelos consensos. O prefeito Rogério Cruz avançou em muitas pautas, em outras não, em outras ele errou e o que eu entendo é que eu vou ser avaliada pelo meu trabalho, não pelo trabalho dos outros. Mas a senhora está ao lado dele, só está defendendo a gestão dele, a administração dele. Assim como eu critico também, Paulo. O que é que a senhora critica? Critiquei, por exemplo, as obras de drenagem, que foi gasto milhões e que a gente não vê um resultado. Hoje eu estive no Ministério Público para criticar a questão do atendimento do IMAS, entre outras. Estou criticando a demora em relação ao asfalto de alguns bairros que já foi lançado. A política, Paulo, a gente apoia e a gente critica. O político, ele tem que ser sério. Quando o assunto ele é importante e merecer apoio, nós temos que apoiar. Não é porque ele não é do meu partido que eu não vou apoiar. Assim como se ele for do meu partido e tiver algo errado, a gente tem que criticar. Eu faço meu mandato assim, com muita coerência em relação àquilo que eu acredito. Tá bem, falando em política, né? Vamos ouvir a resposta, né, que tem aqui o sargento Novandir, que é vereador, já foi pelo Republicanos, pulou para o Avante. Se eu saí do Republicanos, por quê mesmo? Aí, com a insatisfação dos fatos que estavam acontecendo na Prefeitura Municipal de Goiânia. Já na gestão? Já na gestão, quando começou a vir os secretários de fora do estado de Goiás e de Goiânia, que lá me gerou uma insatisfação muito grande, porque aqui nós temos pessoas capacitadas para assumir qualquer pasta do município de Goiânia. Mas esses que vieram mostraram competência ou não? Não, foi muito pelo contrário, foi escândalo, foi, no meu entendimento, muito com os desvios de conduta, tentando prejudicar até a Câmara Municipal de Goiânia, alguns vereadores. Então, para mim, foi um desastre. Felizmente, isso foi corrigido. Aí o senhor pulou para o Avante. O senhor não sabe ainda se está afiliado ou não, porque o senhor corre o risco de ser expulso hoje ainda, é isso? Exato, eu recebi a informação que é bem provável que eu serei expulso do Avante. Eu acredito que o motivo é para não disputar a eleição lá, porque o presidente Tialo é candidato a vereador. Seu amigo E Tialo. para eleger 2 vereadores num partido é muito difícil. Então talvez o motivo é a minha saída para ele disputar só. O que, afinal de contas, o Tialo viu no senhor que, pelo que o senhor diz, né? São palavras suas, que ele perseguiria tanto o senhor assim? Não é questão de perseguir não, Paulo. A política é o seguinte, eu entendo da seguinte forma: você jamais consegue enganar um estelionatário, porque o estelionatário ele está atento o tempo todo. Pessoas que têm um coração bom, eu me julgo de um coração bom. Conheci o Tialo, ele foi para dentro da minha casa, a gente faltava dormir junto. Então eu percebi uma honestidade nele, confiei nele de corpo, alma e coração. O senhor tinha razão? Infelizmente eu errei. E na política errar é natural. Errar partido, errar presidente de partido, errar o candidato que você vai apoiar para prefeito. O Rogério Cruz, ninguém trabalhou na eleição do Maguito e do Rogério Cruz igual eu. No segundo turno, eu continuei trabalhando até o final para ele. Vereador que trabalhou contra ele, ele honrou e considerou muito mais. Então, assim, a gente fica decepcionado com esse tipo de situação, igual eu falei agora há pouco também a respeito da Câmara. Tá bem, vamos lá, telespectadores, né? O sargento Novandir, quem fala aqui, como é que boa noite a todos da equipe, o vereador sargento, é o Ney Vasco, do Residencial Paraíso, e Xangri-Lá, agradece pela sua atuação. Nossa região. É a sua região. Agradece a todos, manda um alô, deixa o meu alô a todos do programa. E aquele abraço ao sargento Novandir. Você mandou um monte de perguntas que não vai dar tempo de ler. Boa noite, meu amigo Paulo, deixa-me ver aqui quem é. Márcio, do setor Garavelo. Aproveitar os 2 vereadores, porque eles ficam calados com a improbidade, na opinião do telespectador Márcio, do setor Garavelo, que os senhores ficam calados com a improbidade do prefeito, fugindo do assunto dos funcionários da prefeitura. Pagamos, deve estar se referindo ao IMAS, pagamos todos os meses, o IMAS, mas já há mais de um ano não conseguimos nenhum clínico geral e muita falta de respeito. Estamos contando isso, como é que é? Vou ler do jeito que está aqui. Estamos contando isto para a nova legislação. Não entendi, mas enfim, o Márcio está insatisfeito. A senhora se referiu ao IMAS, a senhora foi, inclusive... Estive lá no Ministério Público hoje à tarde, fazendo o acompanhamento em relação
ao que está acontecendo lá, essa falta de atendimento. Tive semana passada com 10 mulheres, Paulo, que estão fazendo tratamento oncológico, que o tratamento foi suspenso, e irei usar a tribuna aí para apresentar tudo que eu levantei sobre essa questão do IMAS. Paulo, parabéns pelo programa. É o Wagner do setor São José. Obrigado, Wagner. Quero parabenizar a vereadora Sabrina Garcês pelo belo trabalho realizado na Câmara em prol da cidade de Goiânia. Abraço do Wagner para a senhora. Abraço, Wagner. Tá, faltou perguntar para o sargento Novandir. O senhor vai para onde, afinal de contas? Eu estou buscando aí alguns partidos e queria até pedir para que não fosse dito agora os partidos que a gente está buscando, porque está uma complicação tão grande, Paulo, que às vezes a gente vai para um partido onde tem vereadores, onde tem secretário, o pessoal tenta barrar. Não, o vereador Sargento Novandir vai ter muito voto, vai tomar uma vaga de alguém. Você não tem voto, perde a eleição. Se as pessoas acreditam que você tem votos, você não pode participar de um partido. Então essa questão é muito complicada. E eu estou tentando buscar aí, tem uns 3 partidos que falaram que me aceita, e aí a gente está buscando aí, está entrando nele. Porque se a gente não trabalhar e lutar, é provável que fique até sem partido para disputar a eleição. O senhor é criador de caso? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu torno a dizer, eu nunca ataco, eu contra-ataco. Agora, para contra-atacar, eu sou muito bom. Não tenta prejudicar a Goiânia e não tenta prejudicar meu trabalho, que eu vou dar a resposta de imediato. Que resposta é essa? A resposta da forma verdadeira e justa. O que você fizer para prejudicar o povo goianiense, nós vamos para a tribuna e vamos falar, independentemente de quem que seja, que eu vou estar falando e possa se sentir ofendido. O Charlie está assistindo ao programa lá de Lagoa Formosa, em Minas Gerais, através do YouTube, e ele fala aqui sobre um podcast que ele assistiu dias atrás. Charlie, você sabe que eu sempre registro suas opiniões e registro aqui a sua participação. Só que vou pedir permissão a você para não entrar nessa história, porque não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com... Enfim, trata-se de um jornalista, trata-se de um político, eu não vou entrar nessa confusão, porque compete a eles se defenderem, como diz aqui a Sabrina, a vereadora Sabrina, ela não foge à luta. Né? A senhora vai até o fim, foi o que a senhora disse. Eu conheço a senhora e sei que é assim. Até porque a senhora é filha de quem? Cida Garcês. Cida Garcês, que a gente conhece, que também não foge à luta. Aliás, mande um abraço para ela. Manda. Tá bem? Não foge à luta. Então, o Charles, vamos deixar essa questão para os dois se entenderem. Eu não vou entrar, meu amigo, nessa confusão. Eu quero distância, quero distância. Vamos lá. Boa noite. Israel Amorim. Quer saber o que a droga faz com as famílias? Conviver com o usuário dentro de casa alguns dias, o cidadão viciado vende até a mãe para consumir a droga. Já vivenciei isso em casa, é horrível, sem controle, sou contra a liberação. Isso foi em relação a um assunto que a gente discutiu dias atrás. Na pressa eu peguei a mensagem anterior dele, mas dei agora de hoje. Ele mora no centro do Paraíso, região oeste, diz que o problema da coleta de lixo continua crônico e pede aos vereadores que cobrem da Comurg. O prefeito ainda fala de reeleição, com a cidade às traças. Que é isso, né, Israel? Enfim, vereadores, o senhor já falou, o senhor conversa com o prefeito, ele recebe o senhor? Sim, a gente sempre conversa, a gente sempre tem tentado buscar orientar, falar a respeito das coisas que estão acontecendo. Eu passei em determinados lugares em Goiânia, Paulo, lá no setor Novo Horizonte, tem um local lá que virou um lixão que tá cheio de urubu. E não só lá, na região norte também, próximo do residencial Guanabara, está cheio de urubu porque não recolhe o lixo. Então é um trabalho da prefeitura que tinha que ser tratado com mais respeito, tendo em vista que é um serviço essencial para Goiânia. Hoje a cidade de Goiânia está suja, está feia e até fedida. Então isso assusta muito nós. Por isso que muitas pessoas que estão nos assistindo e na rua quando a gente anda, quando a gente apoia o prefeito Rogério Cruz, ele já começa a ter rejeição da gente também. Porque nós não podemos concordar e ficar calado diante disso. Tá bem, deixe-me, para encerrar o programa, eu vou mostrar aqui uma reunião de primeiras damas. Né? Alguém haverá de dizer, mas por quê? Primeiras damas se reuniram? Claro, tradicionalmente cabe às primeiras damas, não é isso, vereadora? A senhora que é mulher pode dizer isso melhor. Cabe às primeiras damas ter um olhar na área social muito mais aguçado do que os homens. Né? E elas acabam desempenhando esse trabalho nas suas cidades e também no estado de Goiás. Então elas se reuniram, a anfitriã, evidentemente, que foi a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, Gracinha Caiado. Vamos ver na reportagem da Andressa Calassi como é que foi essa reunião. A gente tem que falar também do aspecto social. Vamos lá.
O encontro foi presidido pela primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado. O diálogo com os 246 municípios goianos era feito de forma remota. Agora, a união de forças entre as primeiras-damas de Goiás está mais próxima. Esse trabalho é durante todo o ano e uma vez por ano nós temos nos encontrado presencialmente para discutir detalhes, nos conhecermos melhor, toda a equipe do Gabinete de Políticas Sociais, das sedes da OVG. E hoje é o nosso terceiro encontro. Acho de muita importância essa aproximação, porque o nosso intuito é de ajudar, né, a nossa comunidade dentro dos programas, que são muitos os programas que são oferecidos, né, pelo Goiás Social e outros programas. Então é essa a nossa intenção. O trabalho do governador e da primeira-dama Gracinha com as ações sociais no nosso município é muito importante para todos nós, né? Nos ajuda muito, né? Essa é a terceira edição do encontro e tem como objetivo o combate à desproteção social e o compartilhamento de informações relevantes para a ação. Temos as capacitações que são feitas, né, na gestão social com esses municípios, várias oficinas. Hoje a gente já capacitou aí quase 40 mil certificados que a gente já fez nesses 3 anos com essa gerência que está ajudando o município, né, na gestão social de um modo geral. Estiveram presentes prefeitos, primeiras-damas, parlamentares, secretários e gestores sociais dos municípios goianos. O evento contou também com a presença do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e do vice, Daniel Vilela. Hoje Goiás é reconhecido como o estado que tem a maior rede de proteção social do Brasil. Foi o segundo estado no ano passado a retirar o maior número de famílias da condição de extrema pobreza. Então, isso são dados que mostram o acerto das políticas sociais no nosso estado. Graças ao trabalho, à dedicação de todas elas, em poder implantar um trabalho social que vai de casa em casa, ali vendo a situação de cada pessoa, analisando, combatendo ali aquelas situações de precariedade de cada família. Isso é que faz com que Goiás cada vez venha aumentando os índices e melhorando aí a qualidade de vida. Legal, né? A reportagem confirmou aquilo que eu disse, né, vereadora? É só como mulher, tenho certeza que pensa nisso. A senhora pensa no social também, nos seus projetos, para encerrar mesmo o programa? Paulo, penso, e o social e o apoio ao terceiro setor é um dos principais pilares do meu mandato. Já posso me despedir? Pode. Obrigado por ter vindo. A gente já estourou quase 10 minutos, né? O Lucas Santana está esperando ali para vir com um bloco de notícias dentro do Boa Noite Goiás. Por favor, tchau. Pode mandar mensagem. E parabenizar a dona Gracinha, que é outra mulher forte, que está fazendo a diferença na política goiana. Deixar um abraço a todos os telespectadores aí. Tá bem, obrigado, vereadora. Foi um prazer revê-la. Fazia tempo que a gente não se via. Fiquei muito feliz que a senhora tenha aceito o convite e vir aqui. Obrigada. Leve um abraço para sua mãe. Com certeza. Tá bem? Sargento Novandi, vereador, né? Quase que sem partido, se for colocar nos caracteres. Como é que estão os caracteres do vereador aí, do vereador? Botou partido? Botou. Pode deixar. Está lá como avante ainda. O senhor vai dormir avante e acordar o quê, hein? Uma coisa que o senhor vai contar para a gente em outra oportunidade. Obrigado, vereador. Muito obrigado a vocês. Para mim é uma satisfação participar aqui no Boa Noite Goiás. Quero mandar um abraço para a Gracinha Caiado e também para o nosso melhor governador do Brasil, que é o Ronaldo Caiado. Boa noite a todos. Ok. Muito obrigado ao senhor. Obrigado a você, telespectador. Né? Algumas perguntas não pude fazer, peço desculpas, mas foram muitas, né? E infelizmente o tempo teria que ser maior. Mas tem que abrir espaço também para as notícias do dia, que vão ser apresentadas a partir de instantes aqui no Boa Noite Goiás, pelo nosso querido colega Lucas Santana. Um abraço, telespectador, a gente volta amanhã. Até lá.